Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, acho que é o horário que vocês estejam assistindo o nosso vídeo. Está no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal do YouTube da VSVTV. Hoje eu vou falar com vocês aqui no vídeo sobre dois jogos, né, que ocorreram no dia de ontem, no dia anterior, ontem, né, no domingo, né, vou falar com vocês hoje, são um dos poucos vídeos que eu gravo falando de dois jogos em um vídeo só, né, mas eu vou fazer isso algumas vezes, né, mas eu vou falar hoje de dois jogos, né, nesse mesmo vídeo. Eu vou falar da vitória do Flamengo, o Flamengo avassalador, vitória do Flamengo de 5-0 sobre o Bahia fora de casa. E o empate entre RB Bragantino e Santos por 2-2, né? Dois jogos válidos pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Dois jogos bastante legais de se ver, né? O primeiro jogo que eu vou falar só deu Flamengo, né? O outro jogo é um jogaço, um parelho entre as duas equipes, né? Então aqui terminou empatado por 2-2 entre Bragantino e Santos, mas primeiro eu vou falar aqui de Bahia e Flamengo, né? Primeiro que eu achei que um resultado foi inesperado, na minha opinião, essa goleada do Flamengo 5-0. É óbvio que eu esperava que o Flamengo fosse vencer, né? Na verdade, eu achava que esse jogo ia ser empate, na minha opinião, nos meus palpites que eu dei lá no meu Twitter. Eu achava que esse jogo ia ser empate, né? Porque o Bahia faz o Bahia o Bahia faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, certo? De acordo com as condições do Bahia e tal. O Bahia até tem um bom elenco, né, se a gente for pensar, até para ficar numa parte intermediária da tabela, mas faz uma boa campanha o Bahia no Campeonato Brasileiro, né? E eu achava até que o Bahia poderia perder, né? Mas não da forma que foi, né? O Bahia foi muito passivo, na minha opinião, mas méritos muito também pro próprio Flamengo, né? Que foi um time massacrante e avassalador, certo? Do primeiro tempo até o segundo tempo, até o apito final, certo? Poderia. Foi 5-0, mas poderia ter sido mais pro Flamengo, né? Certo, mas vamos falar sobre essa vitória do Flamengo, na minha opinião, sobre essa vitória do Flamengo, né? O Flamengo fez uma pressão no Bahia do início ao fim. Uma pressão no Bahia do início ao fim. O Bahia com muitas falhas defensivas, muito passivo na marcação, errando muito. Permitindo que o Flamengo pressionasse a saída de bola do tricolor de aço, certo? O Flamengo fez várias vezes isso no primeiro tempo, né? Pressionando bastante a saída de bola do Bahia. O Bahia que não conseguia sair direito. O Bahia que muitas vezes se arriscava nessa saída de bola, né? Que o Flamengo conseguia roubar, fazer essa pressão, né? É um Flamengo muito pressionando, certo? E um Flamengo também que as peças individuais do Flamengo estavam todas em dia, né? Estavam todas muito bem, né? A gente tinha o Arrascaeta mais avançado. O Arrascaeta aqui pro futebol brasileiro, ele é um craque, a capacidade para enxergar o jogo, para dar passes, e hoje, nesse jogo do Flamengo, que o Arrascaeta estava mais avançado, pisando muito na área, certo? Tanto que no primeiro gol do Flamengo, gol de pênalti do Gabigol, o Arrascaeta que sofre o pênalti, o Arrascaeta indo mais a área. O segundo gol do Flamengo é ele que tá lá na área e ele que dá o passe pro Isla fazer assistência pro Gabigol, certo? Então o Arrascaeta muito avançado, né? Como um 10 mesmo, né? Criando bastante pro time, chegando mais na área, certo? Não só a Arrascaeta, mas o Everton Ribeiro que fez uma partidaça, na minha opinião, também. O Everton Ribeiro que nos últimos tempos tá passando por um momento de oscilação no Flamengo, né? Mas ele fez uma partidaça também, né? Se aproximando, isso no contexto que o ataque do Flamengo, até esse meio de campo, se movimentavam muito, se aproximavam muito, né? O ataque do Flamengo junto com o meio de campo se aproximavam muito, né? Se aproximavam o Gabigol, o Michael, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, os quatro se aproximavam muito, né? E não só o meio de campo com o Arrascaeta, mas o meio de campo mais atrás também com o Ilharão e o Diego, sempre iniciando as jogadas, oferecendo bons passes também, certo? O meio de campo do Flamengo muito bom, o meio de campo do Flamengo acima da média no futebol brasileiro. Esse meio de campo com os volantes, o Ilharão e o Diego, mais à frente com a Arrascaeta, certo? Então, Flamengo muito acima da média, certo? Então o Flamengo jogou muito, eles faziam uma baita pressão no Bahia. E o Bahia, até quando às vezes tinha opção. E o Bahia muitas vezes não conseguia montar um contra-ataque decente, né? O Bahia, às vezes pelo lado esquerdo no primeiro tempo, o Felipe Luiz subia e deixava espaço nas costas pro Bahia ir mais pro contra-ataque, né? Só que o Bahia não conseguia montar um contra-ataque decente, né? O Bahia não conseguia. O Bahia até tinha certos espaços para armar contra-ataque. Isso lá no início do primeiro tempo, né? Quando o jogo ainda estava se desenvolvendo, né? O Bahia tinha até um certo espaço para contra-ataque, né? Era um jogo que o Flamengo pressionava, mas só que às vezes quando o Bahia conseguia sair da pressão tinha a oportunidade de montar um contra-ataque, mas não conseguia concluir esses contra-ataques, né? E o Metos também para a defesa do Flamengo, né? Outra coisa que tava uma defesa que nos últimos tempos dava calafrio por seus torcedores, que é a defesa com o Léo Pereira e Gustavo Henrique, né?
No jogo contra o Bahia jogava muito bem, né? Foi uma atuação perfeita da dupla de zaga do Flamengo, Gustavo Henrique e o Léo Pereira, muito seguros na zaga, né? Quem diria que eu estaria falando sobre isso, né? Mas a baita atuação da dupla de zaga do Flamengo, né? Não deram brecha pra defesa do não deram brecha pro ataque do Bahia, né? O lado esquerdo do Bahia, que é um lado forte do Bahia, pouco conseguia avançar também, bem neutralizado como foi passando o jogo, certo? Então o Bahia não conseguia mais contra-ataques também, e o Flamengo fazer essa pressão certo, com o ataque se movimentando muito, certo? Eu queria destacar também o ataque do Flamengo e o Michael, na minha opinião, sabe? Porque o Michael, muita gente trata ele só como jogador de correria. E de fato, a principal característica dele é um jogador de ser mais correria, pra puxar o ataque, pra ter velocidade, né? Mas ele evoluiu também no quesito Michael, que é o seguinte, o Michael no jogo contra o Bahia, ele também não era só um jogador de velocidade, ele se aproximava junto com os meias, junto com o Gabigol, ele tava dando bons passes, certo? Tava sendo um atacante mais técnico também. No jogo do Bahia, no jogo de ontem, ele não tava sendo só um jogador de velocidade, não. Tava ajudando bastante o time, sempre presente na área para fazer jogadas, conseguia se desmarcar facilmente dos jogadores do Bahia, certo? Então, ele não era. Então, no jogo de ontem, não era só um jogador de velocidade, não. Era mais do que isso, né? Tanto que ele foi. Tanto que ele que deu o passe pro Arrascaeta, sofreu o pênalti, o primeiro gol do Flamengo pelo Gabigol. Gente, rapidinho. Só que minha mãe é. Tô aqui, minha mãe. Eu tô gravando vídeo, mãe. Desculpa, dá licença aqui, por favor. Então, gente, não. Desculpa aqui, imprevisto, então já vou voltar a falar aqui, né? Então o Michael não era só um jogador. Tô só concluindo aqui. O Michael. Eu não vou cortar isso, não. Vai pro ar si mesmo, né? Esses imprevistos acontecem, né? Então, gente. Então, só concluindo aqui. O Michael no jogo de ontem não foi só um jogador só de velocidade. Foi mais do que isso, né? Certo? E, enfim, um primeiro tempo avassalador do Flamengo, né? Certo? O Gabigol fez dois gols no primeiro tempo, né? Hat-trick do Gabigol, né? Hat-trick do Gabigol, né? Quanto tempo o Flamengo perdeu o Gabigol pela Copa América, né? Certo? Gabigol muito acima da média no futebol brasileiro, artilheiro, é craque aqui no futebol brasileiro, certo? Pelas estatísticas, ele só tá na artilharia de toda a história do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele só tá atrás do Zico, cara, pra vocês terem uma noção disso, ele só tá atrás do Zico, cara, então é gigante o que faz o Gabigol no Campeonato Brasileiro com o Flamengo, certo? É um ídolo muito grande do Flamengo, certo? Fez 7 no jogo, certo? Sempre aparecendo bem na área, sempre presente na área. Por exemplo, o segundo gol do Flamengo foi um gol que ele bateu de trivela, né? Bateu rápido, eu não sei, não lembro qual é o nome, acho que bateu de trivela, né? Não pensou muito, né? A bola foi pra ele, que era uma bola que tinha que pensar rápido, né? Ele foi lá, bateu pro gol, sem muito o que pensar, bateu bem, fez 2 pro Flamengo, né? Então o Flamengo, um primeiro tempo muito bom do Flamengo, que não só também os laterais avançando muito do Flamengo, como disse o Isla avançando muito, fazendo uma partidaça, mas não só ofensivamente, mas defensivamente também. O Felipe Luiz, na sua qualidade de sempre, avançando muito, certo? Então o Flamengo avassalador no primeiro tempo, né? Que no segundo tempo até diminuiu o ritmo. O Flamengo até diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas continua controlando o jogo, né? E sempre podendo fazer mais, né? Por exemplo, é aquilo que eu falei do Everton Ribeiro, que fez uma partidaça também. O passe do Everton Ribeiro foi sensacional pro Gabigol pra fazer o terceiro gol, né? O Everton Ribeiro, que pro futebol brasileiro a esperança que ele volte a ser aquele Everton Ribeiro que sempre craque, certo? Que ele passa por um período de oscilação no Flamengo, mas é, vamos ver se ele vai ser aquele Everton Ribeiro que todo mundo conhece, craque, sempre decisivo. Ele deu mais uma assistência para conta dele, né? Deu assistência pro gol, terceiro gol do Gabigol, um passe sensacional, certo? Então, o time do Bahia dando essa liberdade pro Everton Ribeiro avançar no meio de campo, né? O time do Bahia dando essa liberdade pro Everton Ribeiro avançar no meio de campo e o passe pro terceiro gol do Gabigol, né? Então, aquilo que eu falei do Bahia também, né? O time do Bahia é muito passivo na marcação, sabe? O time do Bahia parecia que não, sei lá, não se, por isso que eu falei, eu esperava que o Flamengo pudesse vencer, né? Mas eu não esperava que fosse ser uma agulhada desse tamanho, né? Tamanho era a partir da marcação do time do Bahia, né? O time do Bahia não conseguia resolver os problemas, né? Sempre deixava se levar pela pressão do Flamengo, né? E muito passivo também, né? Muito passivo na marcação, ninguém chegava pra dar um suporte na marcação, certo? Os jogadores do Flamengo tinham muita liberdade para criar jogadas, certo? Então o Bahia é muito apático também, o time do Bahia, né? Não condiz com a boa campanha que faz o Tricolor de Aço nesse Campeonato Brasileiro, né? Foi um jogo, acho que eu espero estar enganado, né? Mas acho que esse foi um jogo totalmente à parte do Bahia, na minha opinião.
Certo. Mas enfim, o Flamengo fez o terceiro gol com o Gabigol, hat-trick, né? Daí o que acontece, né? Daí o Renato Gaúcho já tirou alguns jogadores do time titular, né? Pra poupar até pra Libertadores, jogo já resolvido, né? Então é aquela questão, cara, que o elenco do Flamengo é fantástico, cara. Entra jogadores e resolve, cara. Tem o Gabigol, que é o principal titular, mas aí tem o Pedro, que entrou e faz gol, que entra e faz gol, né? Pedro, jogador fantástico também, é um jogador fantástico, absurdo de jogador também. Já, o Pedro entrou já fez gol, né? Quem entrou também foi o Vitinho. Vitinho, que é um cara que oscilante do Flamengo também, mas é uma peça importante para entrar no time para entrar no segundo tempo, para dar um novo gás. O Vitinho foi lá, entrou, deu uma assistência e fez um gol, sabe? Então isso que é ter elenco, sabe? Um elenco fantástico que tem o Flamengo. Isso que tem um elenco gigante, com várias opções. Ainda falando nessa questão de centroavantes, né? Quem saiu o Gabigol, fez 3 gols, entrou o Pedro, fez um gol. E ainda tem o Rodrigo Muniz, garoto da base e tal, que ajuda muito. Então o Flamengo tem 3 centroavantes à altura do time. 3 centroavantes à altura, sabe? Então isso que é ter elenco, sabe? Então daí o Flamengo. Uma goleada impiedosa do Flamengo, 5-0. Partidaça, com o time não cansando. E o Renato Gaúcho, eu até brinquei no Twitter, que o Renato Gaúcho conseguiu quebrar um tabu, né? Que o Flamengo finalmente jogou bola no segundo tempo, né? Eu até conversei com alguns amigos flamenguistas meus aqui, do que eu conheço do Twitter. Há quanto tempo o Flamengo não jogava bola no segundo tempo? Há quanto tempo o Flamengo não jogava uma grande bola no segundo tempo? O Flamengo foi lá, não deu brecha, até diminuiu o ritmo, mas continuou dominando o jogo, foi lá 5-0. Então, vitória impiedosa do Flamengo, 5-0 pra cima do Bahia, né? E a tendência é o Flamengo brigar pelo título, né? O Flamengo tem esse começo oscilante do Campeonato Brasileiro, né? Igual na temporada passada, mas a tendência é a briga pelo título, né? Se nada atrapalhar, né? Se o Renato Gaúcho não resolver poupar sempre o time no Campeonato Brasileiro, a tendência é essa, né? Enfim, já terminando de falar sobre essa vitória sobre essa vitória do Flamengo, né? Agora vamos falar de outro jogo, né? RB Bragantino e Santos, empate de 2-2, certo? E é um jogo que o nosso Bragabun, né? Que é o apelido que a gente chama do RB Bragantino, né? O Bragabun, né? Dominou o primeiro tempo aqui. Deixa eu só arrumar aqui as coisas aqui aqui no meu computador. Pode arrumar aqui. E é um primeiro tempo que o RB Bragantino dominou o jogo completamente, né? É aquela questão, né? O Bragantino forçava muito os erros do Santos, né? Uma pressão muito boa pra cima do Santos, né? Confundindo os jogadores do Santos, né? Na hora de fazer os passes, né? Porque a gente via várias vezes nessa questão da movimentação dos jogadores do RB Bragantino, né? Dessa movimentação deles. Eles confundiam os jogadores do Santos para fazer o passe, né? Daí depois forçar o erro, né? A gente via várias vezes isso acontecendo durante o primeiro tempo, né? Que foi um domínio total do RB Bragantino, né? E o Bragantino trabalha a bola, e o Bragantino, e eu gosto muito do carinho que o RB Bragantino trata a bola, né? O time do RB, o time todo do RB Bragantino dá um toque aprimorado na bola, trabalha muito bem a bola, trata uma bola com um carinho enorme, sabe? E foi assim, o Bragantino no primeiro tempo forçava o erro do Santos, com movimentação de jogadores, certo? Mas depois forçar esse erro. Às vezes o jogador do Bragantino fazia um movimento falso, pro jogador do Santos fazer um passe pro outro, e depois forçar o erro, sabe? A gente via muitas vezes isso acontecendo, certo? E o Santos não tinha uma saída de bola decente, né? Isso facilitava pro RB Bragantino. O Santos não tinha uma saída de bola decente, isso facilitava o erro do RB Bragantino, né? Muitas vezes, certo? Então, e isso facilitava o movimentação dos jogadores do RB Bragantino para forçar esse erro, certo? E a gente vê aquilo que eu volto a falar do Bragantino. Um time muito bem treinado. Só que o Bragantino, nos últimos jogos, aí tem tido um defeito que é o seguinte: o Bragantino não sabe matar o jogo, sabe? E às vezes toma um empate sem necessidade, um empate inesperado, como foi contra o Cuiabá, como foi contra o Bahia, agora contra o Santos, certo? Contra o Fluminense também, sabe? O Bragantino costuma fazer grandes primeiras etapas, depois no segundo tempo acaba fazendo uma partida abaixo, sabe? E acaba tomando um empate, como foi contra o Santos, né? Certo? Então é uma coisa que o Maurício Barbieri vai ter que rever disso, vai ter que consertar no time, para o time não diminuir tanto o ímpeto no segundo tempo, né? Certo, então, grande primeiro tempo da RB Bragantino, forçando o erro do Santos, trocando bem os passes. Eu gosto muito, volto a repetir aqui, eu gosto muito de ver como esse time do RB Bragantino troca bem, faz bem a troca de passes, até encontrar um atacante um atacante em condições de fazer o gol para ficar cara a cara com o goleiro, certo?
E os jogadores do RB Bragantino no meio de campo conseguiu achar essas opções, né? Conseguiu encontrar os atacantes em cara a cara com o goleiro, né? Mas às vezes a zaga do Santos interceptava antes, né? Às vezes não tinha tempo de concluir esse passe, né? Mas é muito bom ver esse time do RB Bragantino jogar. Apresenta sem dúvida um dos melhores, um dos principais, atualmente um dos principais times que jogam bola no Brasil, que apresenta um bom futebol. Defensivamente também, como meio de campo trabalhando muito bem a bola, os volantes do RB Bragantino são bons demais, são acima da média aqui no futebol brasileiro. Era um Bragantino, cara, tava sem o Claudinho, que tá com a seleção olímpica, sem o Arthur, sem o Arthur que foi poupado, né? Daí depois eu vou falar disso no segundo tempo, né? Sem o Arthur no primeiro tempo e sem o Ítalo, né? Daí é conseguiu se virar, fazer uma grande partida no primeiro tempo, né? Certo? Conseguiu vencer por 1 a 0. E eu acho que se o Bragantino forçasse mais, daí aquilo que eu falo também, que o Bragantino deve aproveitar as oportunidades que tem de matar o jogo, sabe? E se o Bragantino forçasse mais, na minha opinião, poderia ter feito 2 a 0 tranquilamente, 3, certo? Mas aí o que acontece? O Bragantino não fez isso que acontece. O Santos no segundo tempo se arrumou, o Santos se ajeitou no segundo tempo. Certo, a saída de bola do Santos já estava melhor no segundo tempo. O Santos já estava competindo mais, na minha opinião, sabe? O Santos é um time que, na minha opinião, não vai conquistar título de campeonato brasileiro, na minha opinião. Copa Sul-Americana talvez tenha alguma chance, na minha opinião, mas campeonato brasileiro eu acho bem provável. Copa Sul-Americana, como disse, eu acho que tem chance, na minha opinião, dependendo da situação. Copa do Brasil, talvez, não sei. Mas eu acho que se o Santos não for ganhar nada nessa temporada, eu acho que o Santos pelo menos vai ser um time bastante competitivo. Eu acho que isso que a torcida pelo menos do Santos quer, né? Que o Santos seja um time competitivo, sabe? Que dê orgulho pro seu torcedor, né? Porque o Santos tá num período de crise financeira e tal, não pode gastar muito e tal, tem condições de contratar muito. Então, tem esses garotos da base do Santos que são muito bons, cara. Eles competem muito. O segundo tempo o Santos competiu muito, né? Com os garotos da base jogando bem, a saída de bola do Santos com o Camacho, que chegou no Santos e está jogando bem. A saída de bola com o Camacho sempre oferecendo assim, ó, essa opção de passe muito boa. O Marcos Guilherme, que foi uma peça importante para o Santos virar, para não desempatar o jogo no segundo tempo, foi bem Marcos Guilherme, na minha opinião. Certo, então o Marcos Guilherme bem no Santos recuando para ajudar na saída de bola, indo pro ataque, certo? Então o Santos que melhorou no segundo tempo, competindo mais, ganhando as disputas pela bola, né? O Bragantino já não tinha muita força ofensiva no segundo tempo, né? O Bragantino já não tinha, não tinha muito mais essa força ofensiva no segundo tempo, já não conseguia mais pressionar o Santos, muito porque a saída de bola do Santos já estava melhor. O Santos já não conseguia mais se envolver com a movimentação dos jogadores do RB Bragantino, certo? Então o Bragantino já não conseguia também puxar o contra-ataque, né? Não conseguia puxar o contra-ataque com qualidade, certo? Então o Santos aproveitou para competir mais, para ganhar as disputas de bola. E o Bragantino também no segundo tempo perdeu a estatura dos jogadores aéreos. O Santos estava com muita liberdade para fazer os cruzamentos, os jogadores do Santos tinham muita liberdade para cabecear, certo? Então os jogadores do Santos estavam conseguindo competir em todos os sentidos no segundo tempo, né? Porque o RB Bragantino perdeu o ímpeto, certo? Não tinha mais alguém para puxar um contra-ataque, para puxar um ataque com qualidade. E o Santos passou a competir mais, teve uma saída de bola melhor. Os jogadores do Santos estavam mais presentes na área. A gente viu várias vezes os jogadores do Santos bastante presentes lá na área. Isso porque, como eu disse, o Bragantino perdeu essa força da bola aérea, na bola aérea, nos cruzamentos. Daí o Santos, vários jogadores do Santos tinham liberdade para cabecear. E foi assim no gol de. E foi assim no gol do Santos, né? Que o cruzamento, né? Cruzamento, a cabeçada, no rebote o gol do Santos, certo? É, isso, certo, agora eu tô lembrando se foi o segundo gol ou o primeiro gol o gol de empate do Santos, né? Mas eu lembro que o segundo gol foi assim, né? Isso até. Primeiro eu vou falar do. Mas assim, o gol de empate do Santos saiu. Eu tô, nossa, confundindo aqui as coisas, né? Mas tudo bem, o gol de empate saiu, mas vale ressaltar, né? O Bragantino perdeu a força aérea no segundo tempo, né? O Santos tá fazendo vários cruzamentos, e o Santos conseguiu até esse o gol de empate, 2 a 2 foi assim, né? O cruzamento pra área, cabeçada. Não, quer dizer, a bola foi na trave, né? Agora que eu lembrei, né? Os dois gols de empate do Santos foram assim. O gol de empate do Santos, 1 a 1, né? Foi com o cruzamento pra área, cabeçada. Que o Cleiton defendeu, fez um milagre, mas não teve. Mas ele não teve.
Não teve. Não deu pra ele fazer milagre duas vezes, né? No rebote o Santos empatou. Então foi. Eu tinha confundido aqui, mas foi duas vezes que o Santos conseguiu ganhar do Bragantino na bola aérea e empatar o jogo, né? O segundo gol foi assim também, né? Primeiro eu vou falar aqui, né? Que o Maurício Barbieri, ele vendo também que o time do RB Bragantino já perdeu a força ofensiva, né? O que ele fez? Ele botou o Arthur, ele fez a leitura de jogo correta, né? Ele botou o Arthur no segundo tempo e o Bragantino ganhou mais força ofensiva, né? O Arthur tava puxando os ataques do RB Bragantino com mais qualidade e tal. E o Bragantino, a partir desse momento, a partir da metade do segundo tempo, já tinha melhorado o jogo, já tinha conseguido puxar mais esse ataque. Quando o Arthur entrou no jogo, né? Para dar mais essa força ofensiva pro Bragantino, né? Daí o Bragantino até numa falha, até acho que até numa falha defensiva do Santos, que não conseguiu cortar bem essa jogada do RB Bragantino, certo? O Bragantino foi lá e fez o 2-1 no jogo. É, certo. Mas enfim, o Santos não desistiu até o fim, né? O Maurício Barbieri até botou mais um zagueiro, daí o o time do RB Bragantino ficou com uma linha de 5 no jogo, né? Daí para dar esse suporte defensivo na área do RB Bragantino, certo? Para botar mais jogadores na área, né? Para pedir que o Santos chegue com mais ímpeto na bola aérea, mas aquela questão, mesmo com três jogadores na área, mesmo com uma linha de 5, isso não impediu que o Santos fosse empatar o jogo. Mais uma vez, utilizando a bola aérea. O cruzamento, a cabeçada foi na trave, no rebote o Marcos Guilherme empatou pro Santos 2-2. Marcos Guilherme muito bem no jogo, como eu disse, importante pro time do Santos. Ele foi lá, empatou o jogo 2-2 pro Santos. Eu acho que o empate foi merecido, né, nesse jogo. Um empate merecido porque o Bragantino fez o grande primeiro tempo, certo? Se aproveitando os erros do Santos, fazendo uma pressão orientada na saída de bola do Santos, forçando o erro do Santos, trabalhando bem a bola, certo? Até para fazer o gol. Mas aí no segundo tempo o Santos se arrumou, tem uma saída de bola melhor, se aproveitou também acho que até no cansaço do RB Bragantino, que não conseguia, tinha mais força para puxar o ataque. No momento que o Bragantino parecia que ia conseguir a vitória, o Santos foi lá, competiu e fez o empate com 2-2, né? Eu tinha até falado no Fute Debate que eu fiz aqui no meu canal, que se pelo menos o Santos não vai ganhar títulos da temporada, mas pelo menos competitivo vai ser. O time do Santos é competitivo, compete muito, tem suas limitações. Eu acho que o Fernando Diniz vai tentando tirar leite de pedra desse time do Santos, mas o Santos tem um time bastante competitivo, aguerrido, que os garotos da base muito bem, com reforços pontuais que vão ajudando o time do Santos, né? E o Bragantino precisa parar de tomar esses empates, meio que a luz do fim do túnel, né? Que os times conseguem do Bragantino, né? Por exemplo, eu achei que o Bragantino poderia ter tropeçado contra o Cuiabá, na minha opinião. Mas foi lá e o Bragantino tropeçou contra o Cuiabá, certo? Nesse ponto que o Bragantino poderia ter desperdiçado, né? Por exemplo, se o Bragantino tivesse vencido ontem, teria assumido a vice-liderança, né? Estaria próximo do Palmeiras, né? Se o Bragantino não tivesse tomado o empate do Cuiabá, acho que estaria empatado no número de pontos com o Palmeiras. Então esses pontos que o Bragantino perdeu, esses empates que o Bragantino tomou no finalzinho do jogo, tal, que não podia tomar, então podem fazer falta pro Bragantino no final do campeonato, né? E esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo para os seus amigos e tal, para ajudar a divulgar cada vez mais o canal. Compartilhem o canal, divulguem o canal para seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho e tchau, pessoal. Deixa o like também. Ative o sininho, se inscreva no canal e tchau, pessoal.